Olá, que a paz e o amor de Deus ele seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Seja bem-vindo a mais um momento da célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E eu me chamo Leane, os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras. Amém? E essa semana nós estaremos falando quem nos tornamos quando Deus fala conosco. A nossa base bíblica é em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Deixa eu colocar aqui. Amém? Primeiro vamos orar, apresentar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, grande e poderoso é o Senhor. Eu quero colocar, Pai, esse momento nas tuas mãos, Pai. Que o teu Espírito direcione cada palavra. Que nós venhamos aprender mais do Senhor. Que nós venhamos entender as suas direções, Pai. O que o Senhor tem mostrado para nós, Pai. Que nós venhamos compreender os tempos e as estações e as tuas direções, perdão. Coloco tudo nas tuas mãos, Senhor, me capacita, Pai. E porque eu também preciso aprender mais do Senhor. Consagra esse momento a Ti, Senhor. Guarda, desfaz todo o laço, todo impedimento, toda atrapalha do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que a Tua boa mão esteja comigo, com cada um, Senhor, que irá assistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Então vamos ler lá em Êxodo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia. Nós precisamos analisar a vida desses grandes homens da Bíblia, né? Homens, grandes mulheres também, para saber o que faz deles serem tão notórios em tudo que eles fizeram. Cada um de nós carregamos algo especial de Deus. Você carrega algo especial que Deus colocou exclusivamente em você. Seja no seu ministério, seja para gerenciar negócios, seja para liderar pessoas, seja para ser uma pessoa que ao abrir da sua boca, palavras de sabedoria começam a jorrar dela pelo Espírito Santo.
Por isso que lá em Provérbios capítulo 15, versículos 23 vai nos dizer: o homem se alegra em responder bem. E qual boa é a palavra dita no seu tempo. Qual boa é a palavra dita no momento certo. Aquele momento que mais você precisaria ouvir uma palavra. E aquela palavra, ela vem direcionada para você. Ela vem que nem uma flecha. Né? Qual boa é a boa palavra dita no momento certo, direcionada. Isso é algo especial, específico que Deus coloca em você. Né? Mas vamos falar sobre o versículo 1 desse texto que nós lemos, que Deus o quê? Deus viu como Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. E aí você acha que Deus entrega uma função para uma pessoa que não tem nenhum preparo? Você acha? Não. Ou a pessoa não cuida das coisas emprestadas? Você é aquele que pega uma coisa emprestada de alguém e não cuida, estraga e... Ah, não, mas ela já estava velha mesmo, né? E entrega desse mesmo jeito. Ou muitas das vezes usa e esquece de entregar para a pessoa e ali vai passando semana, um mês, 2 meses, até que o próprio dono ou a própria dona tem que vir atrás, ou você mulher, né? Vai na casa da pessoa, almoça de um parente, alguma coisa aí, traz às vezes um bolo, alguma comida num pote, e aí você continua usando o pote na sua casa e nem se preocupe em devolver o pote, porque ele não te pertence. Você não está tendo cuidado das coisas que são dos outros. Nós temos que cuidar melhor as coisas dos outros do que as nossas próprias. Cuidado. Deus vê a nossa fidelidade. Ele vê no nosso oculto, Ele vê quando nós estamos sozinhos. Ele vê você quando você está lá no seu trabalho. Se você tem tido zelo pelo seu trabalho. Se você tem cuidado das coisas da empresa. Ou você tem desperdiçado. Ou você tem amaldiçoado o seu trabalho, que ali o seu patrão, ele paga o seu salário e através desse salário você tem sustentado a sua casa, você tem pago as suas contas através ali dessa porta que esse seu patrão abriu para você trabalhar lá e de lá você tira o seu sustento, mas você ao invés de ser grato, você amaldiçoa, você espragueja, você só murmura, você só reclama, que nada tá bom ali dentro, que nada é, sabe? Você nunca está satisfeito. Ah, tá bom para eles assim do jeito que eu faço. Para eles, tá ótimo do jeito que eu tô fazendo. Eu tô fazendo até muito. São pessoas que não crescem. Não crescem financeiramente, não sobem de posição numa empresa. Porque tem a mente pequena, que são ingratos. Ou muitos, né? Ou se você leva para sua casa algo que não é seu. Ah, mas pare, é só um perfex. O que é um paninho? Né? O que é um saco para colocar lixo? Ah, o que é uma caneta? O que é um bloco? Essas pessoas vão abrindo portas, legalidades para a vida delas, que elas vão pegando coisas que não pertencem a elas. Não, nada a ver. Não trabalhe só por um salário. Entregue o seu melhor, deixe amor, deixe zelo, deixe cuidado, deixe exalar o bom perfume de Cristo. Aonde você passar, o bom perfume de Cristo precisa ser exalado. Que nós venhamos por onde nós passar, exalar esse bom perfume, deixar as marcas de Cristo por onde nós passarmos. Deus viu Moisés cuidando bem das ovelhas do seu sogro Jetro. Cuide bem do que Deus te entregou. No versículo 2, essa passagem fala que a sarça, ela se queimava. E o anjo do Senhor estava sobre ela. Era normal a sarça pegar fogo, porque no deserto muito quente. Então as próprias sarças, elas, por causa do calor excessivo e por elas estarem secas demais, elas pegavam fogo naturalmente. Então para Moisés era algo natural ver. Só que essa
Só que essa era diferente. Ela tinha fogo, mas ela não se consumia. Sim, havia fogo, mas a sarça não se consumia, a sarça não se queimava. Isso chamou a atenção dele. Eu te pergunto, o que tem chamado a sua atenção? O que está acontecendo? Muitas brigas entre você e seu marido, que não havia antes, né? Vocês já não se entendem mais. Os filhos desobedientes, muita discórdia. Coisas que não havia antes, agora começaram a existir. Quando algo inesperado acontece sem você esperar. Né? Os acontecimentos inesperados, as perdas, quebra aqui, né? O carro quebra isso, quebra um eletrodoméstico, alguma coisa que você não esperava. É a sarça chamando a sua atenção. Tem algo de errado, é um alerta. A sarça e tudo aquilo que... A sarça é tudo aquilo que não conseguimos controlar. É tudo aquilo que começa a acontecer em sequências, repetitivos, aqueles ciclos, sabe? É meses você no negativo, contas e mais contas se acumulando, aí se tornam em dívidas, e você achando que é algo passageiro. Não, isso vai passar, é só um momento, é só uma fase, isso vai passar por si só. Não, mas nada se resolve por si só. É Deus te dizendo, não. É a sarça pegando fogo. É algo que precisa da sua extrema atenção para isso que está acontecendo. Você precisa se aproximar. Para saber o que está acontecendo, você precisa se aproximar diante de Deus e falar, Senhor, aonde eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu preciso fazer para retomar, para voltar na caminhada, na jornada, no destino certo, Senhor. Me direciona. E depois tem pessoas que colocam a culpa em Deus. Sim. Colocam a culpa em Deus nos seus fracassos, colocam a culpa na esposa pelos seus fracassos, colocam a culpa no sócio, porque a empresa não está crescendo. Né? Elas colocam até a culpa no governo atual, no governo, né? Por causa das guerras, por causa da inflação, elas colocam culpa em todo mundo. Todos são culpados, menos ela. Foi você que não observou, foi você que não prestou atenção aos alertas que o Senhor mandou. A sarça está queimando é um alerta. Essas brigas são um alerta. Essas dívidas são um alerta de Deus, que é algo que precisa da sua atenção, precisa de uma mudança. Precisamos, né, nos aproximar da sarça, não apenas para ver, mas para ouvir Deus falar conosco e nos direcionar para o caminho certo. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Precisamos nos achegar junto ao trono da graça e pedir socorro em tempo oportuno. Pedir que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha trazer clareza e entendimento dos nossos pensamentos, para nós venhamos entender os tempos e as estações para esse momento. Amém? Eu te deixo essa palavra e sexta-feira nós vamos continuar. Amém? Mas primeiro eu quero te deixar uns recadinhos. Terça-feira nós temos, né? Ontem teve culto de avivamento. E sexta e sábado nós teremos um congresso profético, avivamento. Vai estar o pastor Lucas Gomes e o pastor Hernani Santos. Sexta e sábado às 20 horas, você é nosso convidado especial. E domingo da decisão vai ser o encerramento do congresso, às 9 da manhã. Amém? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
que nós venhamos nos despertar, Pai. Que nós venhamos buscar em Ti, Pai, as respostas para cada pergunta, para cada dúvida, Senhor, que há no nosso coração, Pai. Que nós venhamos buscar no Senhor a força, a clareza, o entendimento, a sabedoria que nós precisamos para nós, Senhor, colocar, Pai, as coisas em ordem. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda, Pai, a colocar nossa casa em ordem, Pai. Senhor, nos ajuda a colocar nossa casa em ordem. Estende da Tua mão, Pai, da Tua misericórdia, do Teu favor sobre nós. E nos ajuda, Senhor, a viver os Teus planos, Senhor. A viver o extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós. Nós venhamos viver, Senhor, um rompimento. Que nós venhamos ouvir, Senhor, cada dia mais, Senhor, a Tua voz clara. Senhor, que não haja nenhuma dúvida em nós quando o Senhor falar conosco. Que haja, Senhor, a convicção e a certeza que é o Senhor que está falando. Que é o Teu Espírito Santo nos direcionando. É o Teu Espírito Santo nos constrangendo, Senhor. Para que nós venhamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E que nós venhamos, Senhor, reconhecer que o erro é nosso, Pai. E que o erro, Pai, não é de quem está, Pai, ao nosso redor. Mas a culpa, Senhor, que nós venhamos, Senhor, puxar para nós, Senhor, reconhecendo, Pai, que nós somos falhos. Nós muitas vezes temos deixado de ouvir a Tua palavra, Senhor. Temos seguido, Pai, os desejos do nosso coração. Seguir, Senhor, o que nós achamos que é certo, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, por toda a direção, Senhor, tomada sem pensar. Que o Senhor venha nos limpar, nos purificar, Senhor, de todo mal. Que o Senhor venha lançar, Senhor, os nossos pecados, Senhor, no mar do esquecimento. E que venha, Senhor, tempos de abundância, Senhor, tempos, Senhor, de paz, de alegria. Tempos, Pai, tempos de refrigério. Que venha, Senhor, tempos, Senhor, de fome e sede pela Tua presença, Pai. Que venha tempo, Senhor, de romper, de crescer espiritualmente. Seja um tempo, Pai, de clareza. Que nós venhamos, Senhor, estarmos posicionados diante do Senhor, Pai. Posicionados, Pai. Para seguir a cada direção que o Senhor nos der. Teu Espírito Santo, Pai, nos direcione. Derrama sabedoria, Pai. Leva nossa mente, Senhor, cativa a obediência a Cristo. Guarda-nos em Ti, Pai, estaremos guardados. Senhor, eu te agradeço por esse momento, Pai. Eu te louvo. Grande é o Senhor, Pai. E nada disso, Pai, estaria acontecendo se não fosse por causa da Tua presença, Jesus. Se não fosse por causa da Tua presença, soberano Deus. Se não fosse por causa da Tua presença, Espírito de Deus. Espírito Santo. Se não fosse por causa da Tua presença, Pai, nós não estaríamos aqui, Senhor. Porque nada temos a oferecer. Tudo que nós temos vem do Senhor, Pai. O ar que nós respiramos vem de Ti, Senhor. A nossa saúde, Pai, a nossa vida, Pai, ela vem do Senhor. E é a Tua permissão, Pai, que tem nos permitido, Senhor, acordar todas as manhãs, Senhor, com a Tua misericórdia sendo renovada. Pai, eu quero Te louvar e Te engrandecer, Pai, pela Tua fidelidade e o Teu amor, Pai. E o Teu amor, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós. Assim, Senhor, eu oro e Te agradeço. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que trabalha no tempo certo, um Deus que sabe que cada um de nós precisamos. Senhor, assim eu oro, Pai, e Te agradeço. É em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço e até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Amém?